clima de merda desse, a gente vai ver aqui, vai trazer Carol Sardá, que Caroline maravilhosa, pra dar um up aqui nesse clima de merda que ficou. O que acontece? Carol Sardá fez um vídeo e uma antifeminista taróloga respondeu o vídeo dela. E é o que a gente vai ver agora. Bota na tela. Bata, Maxwell. Eu também. Mas nos comentários da minha live da segunda-feira, que eu reagi a esse debate, uma das antifeministas comentou. Eu até respondi ela porque eu achei que faltou informação do que ela falou. As sacerdotisas e sacerdotes sempre ocuparam os cargos mais altos da realeza, pois eram tidas como a representação do mais alto poder divino na Terra. As mulheres sacerdotisas eram donas de propriedade e partilhavam de privilégios da realeza, sendo os conselheiros do rei e administradores dos patrimônios, muitas vezes intercedendo e falando pelo próprio rei. Em quase todas as culturas, em diferentes períodos, a sacerdotisa, o sacerdote e o sumo sacerdote foram endeusados pelo seu poder divino, desde muito antes do Antigo Egito e até grande parte da Idade Média. Eu acho muito incrível como elas gostam de pegar as exceções das exceções, tipo as mulheres sacerdotisas. Juro, juro. No contexto dos milhares de anos da existência humana, a Inquisição existiu por apenas 285 anos. Por apenas 285 anos. E homens e mulheres foram condenados à forca e à fogueira por todos os motivos possíveis. Não houve diferença entre homens e mulheres na perseguição. Tá maluco? Olha aqui, ó. Sadam, o que é natural, naturalizado ou um construto? Me perco nesses termos. Cara, a gente teve um problema de definição da existência mesmo do ser. Samuel, por favor, faz seu público parar de dizer que a ex-taróloga sou eu. Mas você é uma ex-taróloga, Croy. Eles não estão mentindo. Você é uma ex-taróloga e ex-mística, né? A gente teve um problema de definir o ser porque a gente teve uma definição do ser puramente biológica. Por muitos anos, né? Por muitos anos, assim, por muitos séculos. A gente recorreu à definição da existência a partir de estímulos que fossem biológicos, meramente biológicos. E aí o domínio da cultura passa a ser um imperativo para começar a pesquisar, investigar o ser, mas não só investigar, mas produzir alguma definição sobre a existência que não fosse meramente biológica. Então o biológico e o cultural, eles passaram a centralizar uma busca uma disputa pela definição da existência. Então, as noções biológicas para definir a existência, elas foram superadas em algum momento, e elas foram superadas quando se instituiu um novo paradigma para pensar o ser. E é quando o sujeito, o homem, o ser humano, as mulheres, tarará, passam a ser entendidos como seres culturais. Então a gente passa a receber uma série de estímulos, a ser inserido numa sociedade, a ser inserido numa cultura, e essa cultura é o que vai definir o que a gente vai aprender como incorporar como valor, como forma, como significado, dentro de possibilidades limitadas. Só que o que acontece? Só a dimensão cultural não deu conta de explicar uma série de outros fatores que poderiam discriminar a gente enquanto sujeito que experimentasse uma vida em múltiplas dimensões. É aí que desponta uma nova noção para se pensar a complexidade e as múltiplas dimensões que incorporam o ser humano como um agente da vida social e biológica, que é a definição do biopsicossocial. Por quê? Porque para se pensar o ser cultural, você não tinha incorporado essa dimensão os aspectos psicológicos. E você negava os aspectos biológicos. Então só a noção de um ser cultural não deu conta de traduzir o que a gente era. Aí o que aconteceu? Para os estudos sociais, mas também para a psicologia, para as ciências sociais de maneira geral, uma nova definição disputou como um paradigma para pensar a definição de sujeito. Qual que é essa definição? Um ser biopsicossocial, tá ligado? Então a gente tem muitas dimensões que fazem a gente ser o que a gente é. E todas essas dimensões precisam ser consideradas sem que haja uma superação ou que seja descartada determinada definição. Aí que você tem instituído um novo paradigma, que é o ser biopsicossocial. Você tem uma dimensão biológica, que faz com que você opere a vida social, que não pode ser negada. Você tem uma dimensão social e cultural, que também não pode ser negada. E você tem uma dimensão psicológica.
que também não pode ser negado. Todas essas dimensões precisam ser consideradas para pensar o que a gente é. E é então que você desponta um novo paradigma para pensar a definição do ser, que é biopsicossocial. Isso, inclusive, vai estar na minha dissertação. Por quê? Porque quando a gente entende o ser biopsicossocial, a gente, em especial quando a gente vai falar de política pública, que eu acho que essa discussão é super interessante, tá, gente? Quando você vai falar de política pública, quando você vai falar, por exemplo, de pessoas com deficiência, você tem que pensar em um modelo de avaliação, para pensar de que forma que essa deficiência pode ser definida, para que essas políticas públicas que contemplem a deficiência passem a aparar todas as impossibilidades que essa pessoa tem de ocupar a vida social, para que ela tenha uma plena cidadania e participe da sociedade de modo integral. Só que se você recorre a um modelo médico, que é um modelo biológico para definir o ser, o processo de avaliação dessa deficiência ele não vai ser multidisciplinar. Não sei se vocês sabem o que é multidisciplinar, mas multidisciplinar é quando concomitantemente você investiga uma coisa a partir de múltiplas perspectivas, que é diferente de interdisciplinar. Interdisciplinar é passando por dentro de várias disciplinas. Multidisciplinar são várias disciplinas atuando em conjunto, concomitantemente, para conceber determinada perspectiva. Então, quando você recorre a uma noção que é... Quando você recorre a um processo de avaliação que é medicalizante, você limita a definição desse sujeito a partir de uma noção que é biológica. E a perspectiva biológica da deficiência ela é impossibilitante. É como se essa pessoa com deficiência ela fosse só o seu corpo e se vê-se impossibilitada. Então, quando você aciona a categoria, o que a gente estava falando inicialmente sobre acionar a categoria, quando você aciona a categoria do biopsicossocial, você condiciona esse modelo de avaliação a ser multidisciplinar. Então você vai recorrer a todas as dimensões desse sujeito para que essa avaliação passe a contemplar esse sujeito enquanto um ser existente. Para que aí, a partir desse modelo de avaliação, você entenda quais são essas necessidades e depois de compreendidas essas necessidades, você desenvolva uma política de Estado, uma política pública ou dentro da lei, uma ação que venha a parar essas impossibilidades. Então veja como as ciências sociais, muitas pessoas descartam as ciências sociais, tá? Tem um bocado de agé no Brasil, tem um bocado de anta, tem um bocado de jumento no Brasil, que sai por aí falando que QI de 83, um monte de merda, que não entende de nada, que diz que ciência social não é útil. Deixa eu te falar uma parada, sem a ciência social, você não pensa sociedade. Se você não pensa sociedade, você não pensa sujeito. Se você não pensa sujeito, você vai incorrer num erro em todas as outras linguagens. Porque você compromete a medicina, você compromete o direito, você compromete a política, você compromete a economia, todas as outras ciências. Você compromete a psicologia e todas as outras linguagens. Então, a gente tem que estar atento a isso. Mas vamos voltar pro corte. Olha só, Croizinho, Samuel, por favor. Ah, já respondi essa mensagem. Vamos voltar pro corte, vamos lá. Açaí. Que negacionismo histórico é esse? As mulheres eram consideradas praticamente filhas do diabo, que sensualizavam e seduziam os homens. E nem os considerados bruxos ou não bruxos, já que por todo e qualquer motivo as pessoas eram acusadas de traição, golpe, conspiração, dívidas, etc. E a todo mundo igualmente pra guilhotina. Gente, a Lia falando, é a classe dominante mística. É, exato. 285 anos. Apenas quase 3 séculos. 3 séculos, mas assim, pouca coisa. Gente, o que é 285 anos? Pouco tempo. Não é mesmo? Exato, por que o Mikael veio com uma pergunta muito boa aqui no chat. Por que então é chamado Caça às Bruxas e não Caça aos Bruxos? E por que o nome do livro é Martelo das Feiticeiras e não Martelo dos Feiticeiros? Vai tomando. É que ela já leu Maléficos Maleficarum? Vocês percebem um revisionismo histórico gigante que antifeministas fazem? É um malabarismo intelectual muito grande, mano, pra defender esse tipo de coisa. Ela ainda falou, eu poderia rebater muitos mais argumentos ditos no React, pois devido à pressão do tempo curto na gravação, corte das feministas nas minhas falas e desvio de assunto das mesmas, eu falei apenas 1,5 folha de 10 folhas que eu havia preparado. Você se preparou ainda pra lançar essa? Tá merda, Carol tá aí, escaralhando a ex-taróloga. Croia, eu vou botar uma foto sua lá na thumb, tá? Ex-taróloga versus Carol Sardá. Aí. Não, vou não, tô brincando, porque aí ia ser foda. Se preparou, minha amiga? Alice, é aquele papinho. Eu até poderia rebater, mas não vou rebater porque eu não tenho como.
Inclusive, tudo que eu falei no Canal do debate tem muito DG. mais a desenvolver e fatos a relatar por trás das frases ditas, mas só vim rebater sobre você ter dito que a taróloga seria levada na fogueira, porque na verdade ainda não assisti esse react, acabaram de me enviar o link. E só me falaram nesse ponto que você falou sobre eu ser taróloga e queimada na fogueira. Talvez mais tarde eu assista ao Canal react. do DG. Alguém me disse se ela rebateu? Alguém me disse se ela rebateu? Nossa, Porque assim, eu até respondi na maior educação, gente. Porque eu imaginei, as pessoas vão ter acesso ao que ela mandou, né? Quem fazia parte dos ciclos da nobreza podia sim ser sacerdotisa e sacerdote. Plebeus não. Aí fica... Caralho, fui ameaçado aqui por Croy, não tô acreditando. Faz isso, mas prepare para as consequências. Uma ameaça, gente, ao vivo. Caralho. Caralho. Discordo de você, Satã. Querida, é Samuel Saddam, e eu nem disse nada. Eu nem disse nada e você tá discordando. Fica a questão, você, eita que vocês vieram, hein? Você, na Idade Média, seria sacerdotisa ou seria queimada como bruxa? Seu argumento tem algumas imprecisões históricas que enfraquecem completamente sua tese. Sim, sacerdotisas existiram e tiveram influência em algumas sociedades, mas usar exceções para tentar apagar a realidade da maioria é um erro lógico clássico. O fato de algumas poucas mulheres terem ocupado cargos de destaque não significa que havia igualdade de poder entre os gêneros. Se fosse assim, bastaria apontar a existência de um escravo liberto para negar toda a escravidão. Xablau. Além disso, minimizar a Pô, perseguição às Xablau, mulheres... será que ela tá falando do meu amigo, Xablau? Xablau é meu amigo, pô. Então natural seria biológico e construto seria psicológico? Eu acho que... Eu não sei se foi essa a mensagem que você mandou. Foi essa, Matheus? Acho que sim, cara. Acho que sim. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. mulheres durante a Inquisição demonstra desconhecimento dos registros históricos. Sim, Pravda, diva. Embora homens também tenham sido condenados, e isso nunca foi negado em nenhum livro feminista, Caliban e a Bruxa fala sobre isso, cerca de 80% dos acusados de bruxaria eram mulheres, e não por todos os motivos possíveis, mas porque a misoginia da época via nelas uma ameaça ao poder religioso e social. Sim, elas eram queimadas por desafiar normas, por terem conhecimento sobre ervas, por não se encaixarem no modelo de... Peraí. Samuel, você já viu a segunda parte de femininas versus não femininas? Femininas versus não femininas? Como assim, pô? Agora eu não te entendi, pô. Mulher submissa. Se você fosse uma taróloga na Idade Média, sua prática não seria vista como um dom espiritual, mas como heresia, e a fogueira seria um destino bem provável. Exato. A tentativa de relativizar a perseguição dizendo que todo mundo ia igualmente pra guilhotina ignora o contexto histórico. É por isso que eu amo vocês que me seguem. É por isso. Eu crio conteúdo por causa de vocês. A tentativa de relativizar a perseguição dizendo que todo mundo é igual pra guilhotina ignora o contexto histórico. A caça às bruxas foi uma ferramenta de repressão dirigida principalmente contra mulheres. Dizer que a Inquisição durou apenas 285 anos, como se isso diminuísse sua gravidade, é tão... Ô, Croy, você tá querendo criar polêmicas que não existem, tá? Você tá querendo criar polêmicas que não existem, Croy, tá? Tá certo? Eu adoro Caroline Sardache, ela é uma baita referência, tá? Latinas versus anti-latinas. Gente, parem com isso. tão absurdo quanto dizer que a escravidão foi apenas um período da história. A duração não apaga a brutalidade. Sem contar que a duração foi quase 3 séculos. Quase fucking 3 séculos. E por fim, se você afirma que tinha muito a desenvolver, isso só reforça o que foi dito no debate não foi suficiente pra sustentar seu ponto de vista. Ei, mulher, tá louca? Não sabe quem sou eu, hã? Depois a gente vai ver esse vídeo, tá? Ah, vai se foder, crioulo. Mano, eu só assisto o Claims, tá ligado? O problema não foi o tempo, foi a fragilidade dos argumentos. Aí, Aqui trabalhamos 304 com fontes. pessoas. Key Witch Hunting Early Modern Europe de Brian B. Levac e a enciclopédia da bruxaria e da demologia. Eu também vi já a enciclopédia Ei, da bruxaria mulher, e da tá demologia, louca? Não sabe mas quem foi sou isso daqui eu. que eu falei. Obrigada por vir trazer o seu complemento da informação, porque, né, a gente ficou chocado por ela ser taróloga e antifeminista. Acho importante trazer algumas reflexões sobre o que você colocou aqui, especialmente sobre o papel das sacerdotisas na história e a perseguição às mulheres durante a Inquisição. Primeiro, é verdade que em algumas sociedades antigas as sacerdotisas tinham prestígio e até possuíam propriedades, mas isso estava longe de ser uma regra universal. Mesmo nas civilizações onde elas tinham poder religioso e político, como na Mesopotâmia e no Egito, essas funções eram frequentemente subordinadas ao poder masculino e muitas vezes limitadas a mulheres de classes altas. Com o avanço das sociedades patriarcais e a consolidação das grandes religiões monoteístas, esse espaço das mulheres no sacerdócio foi sendo drasticamente reduzido. Bruxa Latina da UFRN mandou R$5,03. Para de perturbar minha aprendiz Croezinha, senão transformarei todos vocês em avianos como fiz com o urubu de Uruguaiana. Gente, peraí.
Peraí, vamos evitar. Samuel Hussein tá lindo com o cabelo. Ah, covarde. Vamos evitar. Isso a gente vê no Caliban e a Bruxa, gente. Silvia Federici traz muito isso. Ei, mulher, tá sobre a louca? Não sabe quem Inquisição, sou o eu, ponto hã? central da crítica feminista não é negar que os homens também foram perseguidos. Claro que foram. Mas a questão principal é que as mulheres foram perseguidas em um recorte específico de gênero. Muitas dessas acusações de bruxaria recaíram sobre mulheres que fugiam da norma patriarcal, como curandeiras, parteiras, mulheres Ô, Massai, viúvas e peraí, idosas sem Massai. a tutela de um homem. Ou seja, a caça às bruxas não foi só um evento religioso ou político, mas também um mecanismo de controle social sobre as mulheres. Vai Silvia tomando. Federici trabalha muito bem esse argumento em Caliban e a Bruxa, mostrando como essa perseguição esteve ligada à transição para o capitalismo e à necessidade de controlar a reprodução e a força de trabalho. Além disso, a ideia de que todo mundo ia igualmente para a fogueira ignora que havia uma diferenciação brutal nos métodos e justificativas das perseguições. Homens eram mais frequentemente acusados de heresia ou traição política, enquanto as mulheres eram associadas à feitiçaria, ao pacto com o diabo e à ameaça moral. Foi o que eu falei pra vocês, exatamente o que eu falei pra vocês, foi o que eu mandei pra ela. Essa distinção de gênero não pode ser desconsiderada. Por fim, sobre a questão específica de uma taróloga ser queimada da fogueira, o ponto não é um ataque pessoal, inclusive eu não tava atacando ela por dizer que ela seria queimada na fogueira junto comigo. A feitiçaria foi usada como um pretexto para reprimir saberes tradicionais femininos, especialmente os que envolviam conhecimento popular, medicina e espiritualidade fora da estrutura da igreja. Então, sim, se estivéssemos hoje, na Idade Média ou na Era Moderna, uma mulher que se apresentasse como uma intermediária do sobrenatural, como uma taróloga, que é uma intermediária do sobrenatural, poderia sim ser alvo dessa repressão. E eu ainda fui super educada no final, tá, gente? Gente, eu acho que as tarólogas, elas eram tipo as coaches da época, né? Tipo assim, o Pablo Marçal da época, talvez. Tá ligado? Eu acho que elas eram tipo o Pablo Marçal da época, né? Ei, mulher, tá louca? Não sabe quem sou eu, hã? Pera aí. Moleque, agora é foda. Eu tenho uma mensagem do comando Astachiran pra você, tá ligado? Eva, tem uma dúvida sobre uma raça que eu já ouvi aqui e pouca gente fala. O Gabriel também gosta bastante dessa, que são os Nigumaki. Nossa, eu não ouvi falar. Se você não ouviu, tudo bem ouvi. também, nunca ouviu. Eu queria mais, se alguém tiver informação... Onde que vocês pegaram a informação deles? Um nosso entrevistado. Vocês sabem dessa... Vocês conhecem essa raça, galera? Vocês conhecem essa raça? Os Nigomaki. O estado trouxe, foi o Edivaldo Cantelli, e eu fiquei... eles se assemelham àquele do filme Independence Day, que são uns caras assim com umas cabeças meio achatadas, assim, Sim. bem agressivo, assim. Eles falam que eles são uns extraterrestres bem agressivos, guerreiros, assim. Você sabe de onde que eles são? Não tenho a Astachiran. menor ideia. E eu queria tentar achar alguma Olha aí, coisa Diego sobre os Firmino. Nigma. Diz que eles são bem brutais, assim, que no filme Independência Astachiran. deles já chegam dando porrada, assim. Olha, eles são de um... Olha aí, Diego Firmino perde tudo depois de sair do Liverpool e conta toda a sua história em um podcast. determinado setor de Alpha Centauri não positivo, tá? Não positivo. Porque geralmente o grande sistema estelar de Alpha Centauri tem uma iluminação considerável ali. Uhum. Posso ter vindo de lá. Mas tem um determinado setor ali do sistema estelar de Alpha Centauri que foi de onde eles vieram. De onde que eles vieram? Tá? E é intenção. É complicado. É complicado. É complicado. De Alpha Centauri. São deles É bélica, é né? bélica mesmo, assim, é controle mesmo, assim, tá? Eles veem, o que eu vejo, eles veem a raça humana como alimento mesmo. Eles fazem experiências muito, muito ruins com algumas espécies que não têm
uma força espiritual ali que estão ainda em desenvolvimento. É uma assim. coisa muito longe, né? Pelo que eu entendo. O comando tá me falando que eles tentam se aproximar de civilizações que estão começando a sua trajetória ali. Eles têm também capacidade de se mostrar positivados, Uhum. tá? Eles, né, se mostrar que são bonzinhos ali. É parecido com os Anunnakis também, tá? Mas eles têm uma agressividade raiz realmente ali. Vem de um determinado setor do sistema estelar de Alpha Centauri, de um determinado planeta. Olha aí, Croy tá dizendo, ó. Vamos fazer uma live junto pra eu te mostrar o universo místico. Ô, Croy, você disse que era ex-taróloga, Croy. Que diabo é isso, mulher? Tu disse que já não mexia mais com essas coisas, mulher. Rapaz, sai dessa vida. Planeta chamado Argar. A-R-G-H-A. Argar. Argar. Mas eles não vão ter atuação mais no planeta também. Vão ser alguns que vão ser afastados também, como tantos outros estão sendo assim. Tá, o comando diz que muitos deles, né, da raiz deles assim, foi levada pro nosso sol. Ah, ele tá recebendo a mensagem. Galera, que é ao vivo, viu? Ele tá tendo uma interação ao vivo com o comando Astanshiran. Tá recebendo a mensagem aqui, ó, no ouvidinho. Astanshiran. Sol local ali para ficarem ali dentro de determinadas câmaras de reabilitação ali, moral. Entendi. Então é bom a gente ficar afastado dele. É melhor. Melhor. Aqui, ó, aí o pessoal começou a falar de raças estranhas aqui. Tem com umas franjas loiras que eu tô olhando aqui. O que tem de eclético na nossa galáxia já é, imagina no Pura cosmos, ecleticidade. o aglomerado Ah, eu não fodo com essa galáxia, certo? de galáxias, o aglomerado do aglomerado de galáxias, o aglomerado do aglomerado, é infinito, né? Ei, mulher, tá variação louca? Não de sabe quem raças sou eu, e hã? expressões nesse cosmos de Deus. Maravilhoso. Uma pergunta que eu achei legal aqui, que eu tenho certeza que um monte de gente também vai achar interessante, que é da Kátia Cristina, um superchat que ela mandou. Neva, e Oi, o Ká. nosso querido mestre Jesus? Ele... Fala Ele dele, eu vou começar a está- chorar já. Ele está junto do nosso comandante Astar? Com certeza. A fala de Jesus eu já emociona, assim, Então fale, É minha se paixão, emocione. é minha paixão ele, assim. Ele é o grande... Acho que peguei o esquema. A É o live grande começou sol que cedo porque o ilumina, Samuel vai sair com a o latinha. nosso, Calma o lá. nosso sistema solar. É Calma lá. o grande sol que ilumina o nosso universo. E ele é o Astar trabalha para ele, né? O comandante Astar trabalha para ele. E são parceiros, né? Jesus trabalhando na onda do amor fraternal e o Astar trabalhando na ordem, na disciplina, né? A gente tem a grande nave Massai, Samuel, vê Jerusalém, minha mensagem aí, tô vendo, que pô. é a grande nave Jerusalém, que é a estrela de Belém, que trouxe o mestre para a terra e que a gente espera que em breve ele possa voltar de novo. Dessa vez não só com a nave Jerusalém. Não vai voltar. Desculpa eu te falar, não vai voltar. Com esses representantes que ele tá aqui na Terra, ele não volta nem a pau, tá ligado? Só volta quando esses representantes tudo sumirem. Aí ele volta. Antes de sair, tem que pentear o bico de vil. Sai fora, louco. Sai fora. Jerusalém, né, com sua frota imensa, assim. Então, o mestre nunca deixou a terra, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos desamparou de nenhuma forma, assim. Eu já tive experiências com o mestre, assim, incríveis, né? Um dia talvez eu conte pra vocês, se vocês quiserem. Sim, a gente vai fazer um capítulo só sobre Nossa, vai ser incrível, vai ser incrível. Vai ser Muito incrível. legal. Então, só pra dar um pequeno spoiler ali, você Dá o entende que spoiler. ele veio de uma nave. O mestre Jesus, É. sim,
Qual era o nome que você falou? De Jerusalém. Jerusalém, porém, essa nave Jerusalém é a estrela de Belém. Estrela né? de Belém. A estrela de Belém que os três reis magos, né? Gaspar, Belchior e Baltazar, seguiram ali. Na verdade, não era uma estrela, era a nave do Mestre Jesus que estava conduzindo eles ao local de nascimento dele, né? E essa nave orbita a Terra ainda, né? Porque o Mestre não foi embora, tá aqui. Mas onde ela fica? Não, ela... Tá virando. Atualmente ela tá muito no Oriente Médio, né? Muito. Tem que tomar cuidado com o Detran, né? Detran é foda, né? Detran não quer saber quem é que tá dentro da nave. Croezinha, me reconcilia com meu filho Jesus, Croezinha. Pera aí, cara, minha mãe é evangélica, cara. Pera aí, caralho. Não faz uma brincadeira dessa, porra. Minha mãe é evangélica, porra. Samuel Xeran. Ah, não começa não, pô. Samuel, vai de dureg que fica no estilo. Pera aí, cara. Pera aí. Muito no astral do Oriente Médio ali, não por acaso, né? Porque ali é um centro raiz ali onde Jesus deixou, primeiro ali a sua força, né? Mas ela circula todo o planeta por um período ali, depois ela para ali no Oriente Médio, naquela região ali. Depois ela circula, distribui energia e ali. E o Mestre passeando nela, né? Porque ele não deixou a gente, ele tá presente com a gente desde sempre, como ele mesmo jurou ali, estou com vocês até o fim dos tempos. Excelente, vamos lá, mais um superchat aqui, a Luciana Ferreira, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber informações sobre os seres Novians, ou Novians. Eles costumam ter auxílio do espírito de Rasputin durante a canalização. Eles são de qual localização? Olha aí, tá aí. A Croizinha. Desgraça mandou R$5. Às vezes eu fico com raiva de não conseguir viver em um doideira igual eles. Sou triste. Calma Vou lá. dormir. Desgraça, calma lá. Não faz isso contigo. Eu acho que você ia gostar, Sadam. Então, tem desde constelação familiar com cavalos até pessoas vindas do século 23. Ai, meu Deus do céu. Croi, peraí, cara. Por favor. E estes seres são do bem ou são opositores da luz? Eu não tenho informação deles ainda, eu não recebi informação deles, mas assim como chegou desse outro grupo, se chegar aqui eu passo para ela. Novians, tá. Se o ela comando fala me que tem falar, eu alguma passo coisa para a ela. ver, espírito de Rasputin. Se o comando me soprar, eu falo para ela. Tá bom. Perfeito. Nós vamos entrar na parte de chips aliens, que eu já tô aqui tentando entender a Atlântida. Amarrar tudo isso. Amarrar tudo isso, mas vamos falar da paralisia do sono e o terror noturno pra gente embasar bem. Isso é uma coisa real ou não isso? 100% real. E... Tá aí. Ele não pode falar mais, gente, senão vai cair a live. O bagulho vai ser louco. Olha só. A gente vai terminar a live agora, tá ligado? Eu queria agradecer a você que ficou até esse momento com a gente, tá ligadinho? Queria agradecer a você, os cortes da live vão sair, vai ter um corte que vai sair hoje, então fique atento. Amanhã a gente vai começar a live mais cedo, porque amanhã eu vou precisar viajar de madrugada, gente. E a gente vai começar a live mais cedo, mais ou menos umas 5 horas. Então estejam atentos, liguem o coisinha pra ativem o sininho, né? Tá ligado? E o bagulho vai ser louco, que queria agradecer a todos vocês. Covardes.